determinados períodos, até os padres também iam à guerra, se alistavam dependendo da situação, se o país está sendo invadido e por aí vai. E eles lutam juntos pelas pessoas que eles conhecem, pela terra que ele conhece e por aí vai, né? Hoje em dia... É o que Esparta fazia com seus treinamentos ali, né? Também. Botavam os caras pra fazer pares, né? Como se eles fossem parceiros pra vida inteira, assim. Sim, grupinhos pequenos, de 4, 5 pessoas, né? O que hoje em dia é visto, né? Uma espécie de revisionismo disso aí e uma certa imputação de homossexualismo disso aí, né? Não, isso aí é completamente errado. Os espartanos eram todos gays. Isso é uma propaganda anti-ocidente também, pra enfraquecer, pra ridicularizar, né? Começa também com o pessoal dessa geração do Foucault. Conforme eles vão interpretando o passado grego, eles vão projetando... Eles são tão filhas da puta que eles leem a palavra amor, né? Que o cara falava, pô, o cara sentia amor pelo companheiro dele que ele treinou desde os, sei lá, 6, 7 anos de idade pra guerra, e o cara já tem lá 20 e poucos, 25. E ele sente verdadeiro amor por aquele cara, por aquela terra, e ele lê a palavra amor, um cara já da modernidade lê a palavra amor e pensa em quê? Em cu, né? Exatamente. Na verdade, o centro metafísico de boa parte dos pós-modernos é o ânus, né? O centro metafísico deles é o ânus, né? A gente fica aí querendo descobrir onde é o centro do ser humano. É o coração? É o cérebro, né? É o espírito. Os antigos falavam o estômago, né? O estômago, né? Não, pra esse pessoal é o cu, basicamente. É o ânus. Mas então, assim, essa imagem do homem do futuro é a imagem do homem cada vez mais fragmentado. Ele é separado da sua família, dos seus vizinhos, da sua comunidade, da sua religião. Ele vai virando cada vez mais um átomo, né? Um átomo humano. E isso tem reflexos, por exemplo, em um tipo de lugar que ele vai morar. Onde é que o cidadão contemporâneo mora? Em cubículo, basicamente. Muitas vezes sozinho, morando num cubículo, sem ninguém, sem nenhum contato com ninguém. Ele não vai ter um lugar fixo pra ficar. Ele não vai ter nem casa própria, ele vai morar de aluguel. Muitas vezes não se casa. Muitas vezes não se casa. Casamento também já é uma imposição moralista. Não tem religião. Ou muitas vezes também porque ele não tem condição e ele vai deixando o tempo passar e acaba nunca se casando também. Ou então ele tem algum tipo de relacionamento ou casamento, daí se decepciona e deixa pra lá, porque também é um elemento desse nomadismo e desse desenraizamento, o fato de que as relações humanas, isso foi explicado pelo Zygmunt Bauman, por exemplo, também estão no reino da quantidade. Sim, vão ficando líquidas e que na medida em que vão ficando líquidas, você vai tendo uma sucessão de relações, né? Tanto relações no âmbito sexual como humano mesmo, né? Ai, minha mina não gosta de jogar os games que eu jogo. Vou terminar com ela. É tipo isso. Os interesses do eu são muito mais importantes do que a relação e essas coisas, né? Sim. Então, com essa fragmentação, que o cara vai se desligando dessas coisas, a psique dele tem que dar importância pra algo, certo? Uhum. Mas não tem essas coisas mais pra ele dar importância. O que sobra é o eu, pra ele dar a máxima importância. Os meus sentimentos, o que eu tô sentindo, a pessoa me desrespeita, essas porra, sabe? Que vão sobrando, né? Vai sobrando o cara fresco. É o que eu queria te perguntar agora. Falando de Genon, de reino da quantidade que você falou, né? Você acha que essa imersão no reino das quantidades, ela já por si só é um fator feminilizante? Por quê? Se você for pensar, quem se interessa mais por quantidade, quando a gente fala de recurso, de comida, de proteção, a psique feminina, digamos assim, ela é mais inclinada a essas preocupações da quantidade, do ter. Porque é uma coisa também, talvez até, sei lá, evolutiva, de se preocupar mais com essas coisas. Então, só de, digamos, deixar um pouco de lado o reino da qualidade, da profundidade com que se trata as coisas, já é um fator que vai tornando homens menos homens? Olha, uma coisa que alguns teóricos ou filósofos, que a gente poderia chamar de dissidentes, colocam, é que a burguesia, por exemplo, ela é uma classe meio feminina. Por quê? Qual o valor máximo da burguesia? O conforto, a domesticidade, aquelas coisas que eu acumulo dentro de casa, a segurança absoluta no que concerne o patrimônio. Isso são valores que, em alguma medida, são femininos, né? Quais são as classes aristocráticas? Os caras ricos fazendo harmonização facial, tipo essas porra assim? Também, isso acaba tendo esse tipo de reflexo. Mas quais são as classes ou estamentos que melhor expressam valores viris? A aristocracia, porque historicamente é quem ia à guerra, né? De um modo geral, em alguma medida, o clero, pelo menos o clero tradicional. Que pra quem não entendeu, a aristocracia é tipo assim, quem sabe mais manda, quem é mais virtuoso manda. Opina quem é mais forte, quem é mais
virtuoso. Historicamente vai mais ou menos nessa direção. O clero, pelo fato de que, pelo menos o clero tradicional, o clero pré-moderno, porque a disciplina espiritual é algo que demanda uma certa força interior, o próprio campesinato tem um elemento também virilizante ali no trabalho com a terra, e também o proletariado, se a gente pensa em termos modernos, o proletariado ele tem algo meio prometeico, titânico ali na maneira como ele molda a matéria-prima e transforma aquilo em algo novo, em algo que ele cria, né? Então, o proletário alemão, né, que tá ali na fábrica no século XX... Isso, e sai e vai tomar cerveja, aquele desdentado. O proletariado russo, alemão, o mesmo brasileiro dessa época também, da época do Getúlio Vargas, da época ali dos anos 60, dos anos 70. Então tem esse elemento... O Lula jovem. O Lula jovem de barba preta era bonito demais. Então assim, o reino da quantidade, ele tem uma dimensão feminina no sentido de que o próprio feminino está mais ligado à matéria do que o masculino. Por quê? Bem, isso é mistério da natureza, é mistério da criação. O corpo da mulher está mais ligado aos ciclos naturais, aos ciclos biológicos, até mesmo aos ciclos das esferas, né? A gente sabe que existe um vínculo entre a mulher e a lua, as fases da lua. Certo. Né? Existe o vínculo com as marés. Então, ela está mais attuned, né? Ela está mais sintonizada com ciclos naturais. O homem mais solar, mais do alto, pensando em coisas lá de cima. Né? Por exemplo, tem uma coisa importante que as pessoas não entendem, que é o seguinte, a feminilidade, ela é muito natural. Porque quando que a menina se torna mulher? Não é algo que é socialmente construído. Apenas acontece dela, num determinado momento, menstruar, e aí ela vai se desenvolvendo na sua feminilidade enquanto mulher. Deixa de ser criança e vai se tornando mulher por um fenômeno puramente natural. No corpo do homem, na existência do menino, do homem, não existe nada tão radical assim que traça uma distinção entre, olha, aqui você é menino e agora você é homem. É por isso que as sociedades tradicionais desenvolvem ritos de passagem, né? Ritos de iniciação, ritos de vários tipos. Sai pra caçar um bicho, se você voltar vivo, você né? É um membro aqui, se não, foda-se. Na Idade Média, por exemplo, tinha o batismo de sangue. Então, se você tá num período de conflito, como é que o escudeiro se torna cavaleiro? Ou ele passa ali o período de escudeiro e ele tem que fazer uma vigília na igreja e por aí vai, ou então vai à guerra. Então o cara vai à guerra, matou o seu primeiro homem, passou pelo batismo de sangue, então agora ele não é mais escudeiro, é cavaleiro, não é mais menino, é um homem. Então assim, a modernidade consegue prover esses ritos de maneira meio que... Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu tinha 10 anos, é uma história real, meu pai me levou no estádio pela primeira vez, de futebol. Eu nunca tinha ido, a gente lá de Minas, todo mundo cruzeirense, me levou no estádio. Pela primeira vez eu vi meu pai longe do olhar da minha mãe. Você vê seu pai, você vê ele sob o olhar da sua mãe. Então ele não pode falar uma merda, uma bosta, assim. Sabe? O olhar quase que policial da mulher pro seu marido. Pela primeira vez eu vi meu pai longe disso, zero influenciado por isso. E tipo um murangotango, xingando o juiz, né? Tomando cerveja. Eu conheci os amigos do meu pai. Ah, você que é o filho do... Me cumprimentaram. E aí eu ficava olhando mais pro meu pai, pros amigos dele, como eles se comportavam, que nem bicho, sei lá, que nem o cara indo pra guerra, um negócio de tribal, assim, xingando o juiz, sua mãe, seu filho da puta e tal. E eu olhando pra trás, na época eu não sei se eu percebi tanto, mas olhando pra trás eu percebi que eu mudei dali pra frente. Por quê? Eu penso, eu fui apresentado pra tribo, digamos assim. Eu saí da Oca pela primeira vez e fui apresentado pra tribo. Então, a partir do momento, depois ali, quando eu fiz 12, 13, 14, que eu comecei a ir no jogo, de repente, sozinho, eu via os amigos do meu pai e eles não me viam. Ó o filho ali do fulano. É o Thiago já. É o Thiago. Ah, e aí, pô, cadê seu pai? Eu virei um membro ali daquela pequena comunidade de torcedores ali, dos amigos do meu pai, daquele lugar. Ah, senta aqui com a gente. Toma um gole de cerveja aqui, o cara, 14 anos, assim, os caras me dando um... Entendeu? Eu percebi que dali eu fiquei mais interessado, tanto no estádio. Então, não era só o jogo o motivo pra eu ir no estádio, entendeu? Eu me tornei mais interessado na vida, talvez. Na vida, fiquei mais empolgado com as coisas. Não, faz sentido. Teve um fator psicológico que rolou ali. Apesar de não ser um rito propriamente dito. Sim. É um rito meio moderno, assim.
Faz sentido, eu acho que na verdade é uma boa percepção. A gente encontrou, talvez instintivamente, alguns tipos de substitutivos para esse cultivo, essa manutenção da masculinidade, da virilidade tradicional. Porque a oca, né, a casa, é o reino da mulher, né? É o espaço dominado pela mulher. Então, quando você fala aí num espaço sem mulher, e hoje em dia isso, na verdade, não existe, porque a gente também está domesticando o estádio de futebol. Essa proliferação de normas, de leis, de proibições é um processo de domesticação do estádio de futebol. Não sei se você está familiarizado, mas o C.S. Lewis fala disso nas obras dele. Não existem espaços exclusivamente masculinos mais, e certos assuntos nunca são desenvolvidos. Porque você nunca vai falar a mesma coisa que você falaria só comigo, quando a gente desligar aqui e estiver tomando, sei lá, o que a gente estava falando antes de começar a gravar, por exemplo. A gente não falaria se tivesse a minha esposa aqui, a sua mulher aqui, uma dama, uma mulher aqui. Sim. Então, no ambiente de trabalho tem mulher. E, portanto, aquele ambiente tem que girar em torno dela. As coisas são niveladas pra baixo. Você não vai trazer a mulher pra uma conversa que é masculina porque vai ser escroto. Então você se adequa. Na igreja, eu sou cristão, eu vou com minha mulher na igreja, a gente comenta isso. É um ambiente absolutamente feminino. Até as letras dos louvores. Sim. Eu quero me entregar nos seus braços. É uma coisa meio... Porra, vejo... E caralho... Os casais dentro da igreja são assustadoramente bizarros. A mulher geralmente é bem mais corpulenta do que o cara. O cara geralmente é muito raquítico, senta com as perninhas assim. Tipo, sabe? Então, assim, parece que todos os ambientes foram feminizados. Foram feminizados.